eu resolvi começar uma série de vídeos sobre um assunto que eu sou apaixonado: musicais. Ah, Lucas, eu odeio musical, não vou assistir esse vídeo. E eu acho que mesmo que você odeie musicais, vale a pena você assistir esse vídeo, porque esse vídeo não é um musical. Esse vídeo é sobre uma história contada por meio de um musical. E eu quis abrir essa série falando sobre Dear Evan Hansen, que é um musical premiadíssimo da Broadway. Ele virou filme recentemente, um filme ok, mas que trata de um assunto super importante, super atual, que tem uma história muito boa, muito emocionante e que você precisa conhecer. Esse vai ser um vídeo com um pouquinho de spoiler, mas nada que comprometa muito a sua experiência vendo o filme. Agora, tem um alerta que eu preciso fazer. Essa história fala sobre bullying, ansiedade social, conflitos familiares e tem uma circunstância em que ocorre um suicídio. Então, se você é mais vulnerável a esses assuntos, talvez esse não seja o melhor vídeo do canal para você assistir. Bom, feitas essas considerações, vamos falar da história de Dear Evan Hansen. Evan é um garoto solitário, sem amigos, que quer se conectar com as pessoas, mas simplesmente não consegue, porque ele tem uma ansiedade social muito forte. Basicamente, por causa da ansiedade social, ele morre de medo de falar com as pessoas, de ser visto pelas pessoas, porque ele sente que está sendo julgado, criticado o tempo todo. Então, socializar é uma coisa extremamente desgastante, cansativa para ele. E por conta disso, ele acaba se isolando, não fazendo amizades, não criando vínculos afetivos. Eu acho que a primeira música do filme, que é Waving Through a Window, dá uma noção muito boa dessa ansiedade social que ele tem. I've learned to slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake. A música começa com esses 3 versos. Eu aprendi a pisar no freio, mesmo antes de virar a chave, antes mesmo de errar. Esse slam on the brake não é só pisar no freio, é afundar o freio. Ele tem tanto medo de errar, de ser visto, de ser julgado, que ele já afunda o pé no freio antes mesmo de ligar o carro. É tipo se desculpar antes mesmo de cometer um erro. E ao mesmo tempo que ele quer ser percebido de alguma forma. Ele tem dificuldade de lidar com isso, mas ele quer ser notado. Tanto que na música fala que ele tenta falar, mas ninguém consegue ouvir. Ele acena por uma janela, ele bate numa janela e se pergunta se alguém tá vendo o aceno dele. É nessa música que tem uma das frases que eu mais amo nesse musical, que é na verdade uma pergunta. Quando você cai em uma floresta e não tem ninguém por perto, você realmente bate no chão? Ou faz algum barulho sequer? Essa frase é de uma complexidade tão grande, de uma profundidade tão grande, mas eu vou tentar só te dar uma noção de onde ela vem. Essa frase faz referência a uma outra frase que é: se uma árvore cai na floresta e ninguém tá perto para ouvir, ela fez barulho? Pode parecer uma pergunta muito idiota, muito óbvia, porque a gente está imerso numa filosofia materialista, naturalista, mas ao longo da história muitos filósofos se questionaram sobre isso. E uma dessas pessoas foi o filósofo britânico George Berkeley. Ele foi um dos grandes nomes de uma filosofia chamada imaterialismo. Basicamente, ele acreditava que a matéria não existe. E não é que ele negava a realidade. Ele negava que a realidade era material, era feita de matéria, física. Para ele, isso que a gente chama de matéria nada mais é do que algo que está na nossa mente, no campo das ideias, e provoca em nós uma percepção sensorial, sensação de tato, olfato, paladar. Então é como se essas sensações fossem criações da nossa mente. E o fato da gente perceber alguma coisa, perceber com os nossos sentidos, é o que dá existência para essa coisa. Enquanto não há ninguém percebendo algo, esse algo não existe. Uma coisa existe enquanto tem alguém percebendo ela. E a gente pode sintetizar esse pensamento do Berkeley em uma frase: ser é ser percebido. Ou seja, uma coisa só existe na medida em que é percebida por alguém. Se ela deixa de ser percebida, ela deixa de ocupar a mente de algum ser inteligente, pensante, ela deixa de existir. E o Evan passa por esse conflito, porque ele quer ser visto, ele quer ser. Ele só não sabe como fazer isso sem que a ansiedade faça ele afundar o freio. Ele tem pavor do que pode acontecer. E é muito legal que o musical faz referência a essa frase de 2 maneiras diferentes. Uma é a maneira metafórica, porque o Evan de fato se pergunta em vários momentos: será que eu sou percebido? Eu aceno pro mundo atrás da minha janela, eu bato no vidro, mas será que alguém me vê, me ouve? E se ninguém me vê, eu existo? Eu sou alguém? Alguém percebe a minha existência? Mas a referência a essa frase vai além do sentido metafórico. Ela também aparece de maneira literal no musical. O Evan realmente cai de uma árvore, sem ninguém por perto. E ele se pergunta: será que eu fiz algum barulho?
Eu vou fazer barulho algum dia. Curiosamente, essa queda da árvore faz o Evan quebrar o braço e botar um gesso. E isso vira um efeito borboleta, porque é justamente o gesso que vai fazer ele ser percebido e vai desencadear tudo o que acontece na história. E olha que acontece muita coisa. A vida do Evan vira de cabeça para baixo. Então, essa referência à frase do Berkeley, da queda da árvore que não faz barulho, foi brilhantemente posicionada nessa música e nos ajuda bem a entender um pouquinho do que é o Evan e de alguns conflitos que ele passa. Bom, com o Evan devidamente apresentado, a gente pode agora entrar na história de Dear Evan Hansen. A história começa com a mãe de Evan perguntando se ele tem escrito as cartas para ele próprio, que foi uma recomendação do psicólogo ou psiquiatra dele. Caro Evan Hansen, hoje vai ser um ótimo dia e eis o porquê. Era assim que ele deveria começar as cartas. E aí ele escrevia essas cartas endereçadas para ele próprio, e esse era um espaço seguro para ele falar da própria vida, das suas expectativas, inseguranças, etc. Um certo dia, ele estava na biblioteca da escola e ele esbarra com um garoto chamado Connor Murphy, que inclusive já tinha batido no Evan antes. Mas esse dia o Connor tava bem de boa. Ele tava tão de boa que ele viu o gesso no braço do Evan, que tava em branco, e falou: pô, deixa eu assinar teu gesso aí. Vamos fingir que a gente é amigo. E aí ele foi lá e assinou o gesso. Aí ele escreveu Connor, gigante. Bom, lá na biblioteca, o Evan resolve imprimir uma das suas cartas para levar pro terapeuta dele. Acontece que o Connor pega essa carta assim que ela sai da impressora, leva até o Evan e pergunta se é dele. O Evan, obviamente, fica desesperado e o Connor começa a dar uma passada de olho na carta, até que ele vê um nome escrito: Zoe Murphy. A Zoe é crush do Evan, só que a Zoe é irmã do Connor e ele fica muito pistola, porque ele tem certeza que o Evan fez isso de sacanagem, de propósito, só pra provocar ele. Aí o Connor vai lá dar uns gritos com a Evan e vai embora junto com a carta. Uns dias depois, o Evan é chamado na sala do diretor e lá ele é recebido por quem? Pelos pais do Connor. Os dois mostram a carta e falam: olha, Evan, o Connor queria que você lesse isso. Bom, a gente sabe que foi o Evan que escreveu a carta, mas ninguém mais sabia. Então eles falam: olha, é do Connor pra você. Dear Evan Hansen, he wrote it to you. His last words, Connor took his own life. O Connor tirou a própria vida. E ele carregava essa carta no bolso. Essa carta que começava com Caro Evan Hansen. Quando os pais viram essa carta, é óbvio que eles tiveram certeza de que o Evan era o melhor amigo do Connor. E aí pronto, o filho deles, que tinha acabado de tirar a própria vida, tinha um melhor amigo que eles não faziam ideia. E certamente tinha muitas histórias sobre Connor que eles também desconheciam. E aí o Evan, incapaz de desmentir os pais e possivelmente machucar eles num momento de fragilidade, ele simplesmente congelou e não conseguiu desmentir. O tempo foi passando, essa mentira foi crescendo, o Evan não conseguiu contar a verdade e essa mentira, de certa forma, começa a favorecer o Evan, porque ele começa a ganhar uma atenção, um carinho que ele nunca teve antes. E aí, para sustentar essa história, ele começa a forjar e-mails entre ele e o Connor, começa a construir histórias e esse negócio vira uma bola de neve. Eu acho muito interessante, muito acertada a forma como o musical e o filme abordam a questão de como a gente trata pessoas que morreram. O Connor sofria bullying pra caramba, ninguém gostava dele, ninguém era amigo dele na escola, ele era babaca com todo mundo, mas quando ele morre, de repente aparece um monte de melhor amigo, aparece gente querendo fazer homenagem pra ele, querendo falar sobre a questão do suicídio, sabe? Gente que nunca gostou dele, nunca deu a mínima. Sabe quem se levanta contra essa hipocrisia? A Zoe, irmã dele. Ela fica inconformada, porque ela viu o Connor bater no Evan. Então, como assim eles eram melhores amigos? Ninguém gostava do Connor. Agora, acima de tudo, ela tinha sofrido muito nas mãos do Connor. O musical e o filme mostram um pouquinho disso. Eu não vou dar muitos detalhes, mas eu quero só falar de uma música que chama Requiem. Essa música mostra um pouquinho do sentimento dela. Should I play the grieving girl and lie, saying that I miss you and that my world has gone dark without your light? I will sing no requiem tonight.
Esse Requiem que ela fala que não vai cantar é uma missa da Igreja Católica oferecida para as pessoas que faleceram. E ela não consegue cantar, quer dizer, ela não consegue se lamentar pela morte do irmão. E ela vive essa crise, esse dilema. Tem uma parte da música que ela fala: porque quando os vilões caem, os reinos nunca choram. Ninguém acende uma vela para lembrar. Ninguém lamenta nada quando eles se deitam para dormir. Então, não me diga que eu não tinha o direito. Depois de tudo que você me fez passar, não diga que não era verdade, que você não era o monstro que eu conhecia. E essa última frase é o ápice da música, e ela fala com uma raiva, uma emoção que você precisa assistir para ver. Então, não é que as pessoas deveriam falar mal do Connor depois que ele morreu, mas ninguém precisa transformar ele em santo. Isso é injusto com quem sofreu nas mãos dele. Ninguém vira santo quando morre. Voltando para a história, a comoção pela morte do Connor atinge a escola inteira. Uma menina da escola chamada Alana, juntamente com Evan e um colega dele, fazem uma vaquinha, um financiamento coletivo, para juntar dinheiro para um memorial do Connor. E as coisas vão indo bem até. O Evan é catapultado para os holofotes, ele segue recebendo muito amor e carinho da família Murphy, principalmente da senhorita Zoe, que começa a ficar com ele. Só que chega um momento que essa movimentação toda vai esfriando. O próprio Evan tá mais afim de viver e curtir essa vida nova dele do que se dedicar ao projeto do Connor. Por conta disso, o Evan tem uma discussão séria com a Alana, que ainda estava super engajada nessa causa, e ela chega ao ponto de começar a questionar a amizade dele com o Connor. E isso deixa ele um pouco assustado, porque essa é a base de toda essa vida nova que ele construiu. E aí, para se provar, o Evan mete o louco e mostra para ela a carta, aquela primeira carta que o Connor catou do Evan. E essa carta, pelo contexto em que ela foi encontrada e pelo conteúdo dela, foi entendida como a carta de suicídio do Connor. O que o Evan tinha escrito nessa carta? Coisas do tipo: minha mãe não me quer, ela vive presa a mim. Ele fala que todo mundo tem uma família, mas ele só tem pais. Todo mundo tem um lar, mas ele só tem uma casa vazia. E aí ele fala da Zoe, que seria a última esperança dele, mas ela nem nota a existência dele. E ele fala que tá desistindo, que não consegue mais lutar. Quando a Alana vê essa carta, o olho dela brilha, porque ela pensa: cara, imagina o engajamento que isso vai gerar. E aí ela toma uma decisão péssima, que é publicar essa carta, a suposta carta de suicídio do Connor Murphy. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui. Existe dentro do jornalismo uma espécie de acordo, que é o de não noticiar casos de suicídio e muito menos publicar cartas de despedida. Por quê? Existe uma percepção, que é também baseada na opinião de muitos especialistas e em alguns estudos também, de que a divulgação de um suicídio pode servir de gatilho, de inspiração para alguém que está com esse tipo de pensamento. Esse possível efeito ganhou o nome de efeito Werther por causa de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774 pelo filósofo alemão Goethe. O que se conta é que esse livro, em que o personagem principal comete suicídio, desencadeou uma onda de suicídios na Europa. O livro chegou até a ser proibido em alguns países. Então, por causa desse efeito Werther e de muitos relatos, existe esse acordo, que não é uma regra, mas uma espécie de ética jornalística, de não se noticiar esse tipo de morte, para evitar esse efeito de imitação. Voltando para a história, quando as pessoas leem a carta, elas simplesmente decidem que a culpa da morte do Connor é da família, porque eles não estiveram atentos aos sinais, porque eles foram os responsáveis pelo adoecimento mental do Connor, e a família começa a sofrer um pesadíssimo linchamento virtual e até por telefone. Quem sofre mais diretamente é a Zoe. Aí se instala um caos. O Evan vê tudo que ele construiu em ruínas, a família que ele amava um sofrimento gigantesco, e para tentar consertar de alguma maneira, ele resolve contar a verdade. I never meant to make it such a mess. I never thought that it would go this far. So I just stand here, sorry, searching for something to say. Something to say.
Ele simplesmente explode e fala, é mentira, tudo que eu falei. E olha, não tem nem como eu descrever pra você essa cena. Você precisa assistir. É um dos clímax do filme. Oh, I'd rather pretend I'm something better than these broken parts. Pretend I'm something other than this mess that I am. Cause then I don't have to look at it. And no one gets to look at it. No one can really see. Cause I've learned to slam on the brake. Agora, um pouco antes desse momento, tem uma revelação que eu considero a mais impactante da história inteira. Ela me pegou legal. Eu quero contar essa revelação nesse vídeo, mas como eu considero ela um spoiler, eu deixo aqui o aviso. Vale a pena assistir o filme ou o musical sem saber essa informação. Mas saber isso também não vai estragar a sua experiência, não. Mas se você quiser pular essa parte, eu vou deixar aqui a minutagem do vídeo que você tem que pular. Em alguns momentos da história, o Evan dá a entender que existe algo dentro dele que ele esconde e não quer que ninguém veja. Tem um trecho de uma música que ele fala: eu nunca deixei que vissem o pior de mim. Porque e se todo mundo visse? E se todo mundo soubesse? Eles gostariam do que viram ou eles odiariam? Eu acho que esse drama do Evan se conecta com qualquer pessoa de maneiras diferentes. Mas, afinal, que coisa é essa que o Evan escondia? Quando tudo começa a desmoronar, o Evan tem um diálogo com o Connor. No caso, o Connor estava morto. O Evan tá só falando com ele próprio. E o que eles estão discutindo? Peguei aqui o roteiro do musical para mostrar para você. Esse diálogo acontece antes do Evan revelar tudo. E ele estava justamente nesse dilema, se fazia isso ou não. Uma parte do Evan queria contar, queria tirar esse peso das costas. Ele fala, eu não quero mentir mais. E aí o Connor, que é a parte da mente do Evan que representa a oposição a essa ideia de contar, fala, poxa, e a Zoe? Ela vai te odiar. Todo mundo vai te odiar. Ele fala, não, mas eu consigo explicar, eu consigo mostrar por que eu fiz isso. E aí mais pra frente na discussão, o Connor fala, você não pode sair por aí falando a verdade pra todo mundo. Você não consegue falar a verdade nem pra você próprio. E aí o Evan fala pra sua consciência, peraí, como assim? O que você tá falando? E aí o Connor pergunta, como é que você quebrou seu braço, Evan? E o Evan fala, eu caí. E o Connor pergunta, sério? Foi isso que aconteceu? E aí o Evan, cada vez menos confiante, responde, eu perdi o equilíbrio e caí. E aí vem uma frase que é também uma das frases mais brilhantes desse musical para mim. O Connor fala pro Evan, did you fall or did you let go? E aí se instala um silêncio. Did you fall or did you let go? Olha que maneira sutil e brilhante de dizer, sem dizer, que o Evan caiu da árvore, porque ele estava tentando se matar. Ele se soltou da árvore, ele não caiu. E quando a gente descobre isso, a conexão dele com o Connor faz mais sentido ainda. E a gente finalmente entende o que ele tanto estava escondendo. E foi um baque muito grande para mim descobrir isso, sabe? Deu uma profundidade ainda maior pro personagem do Evan. Eu só não gostei que essa cena não existe no filme, só no musical. O filme mostra de fato, visualmente, ele se soltando da árvore e caindo no chão. Eu particularmente acho que não tinha necessidade de mostrar isso visualmente, mas ainda vale a pena assistir o filme. Para terminar esse vídeo, eu queria falar sobre um último tópico que também me quebra legal toda vez que eu assisto, que é a relação do Evan com a mãe dele. A primeira música do musical chama Does Anybody Have a Map? E ela mostra essa dificuldade da Heidi, mãe do Evan, de se conectar com o filho, de ajudar ele com essa questão da ansiedade social. Ela é mãe solo, o pai abandonou a família quando o Evan era mais novo e ela basicamente trabalha o dia todo em mais de um emprego para dar conta de sustentar ela e o filho. Só que essa vida atarefada dela acaba deixando ela muito mais distante do Evan. E essa é uma das razões para ele ter se apegado tanto à vida nova dele, porque ele passou a ter uma família que estava ali presente, dando toda a atenção do mundo. Chega um momento da história que a família Murphy convida a Heidi para jantar e ela não fazia ideia que o Evan praticamente morava na casa deles. Não fazia ideia dessa relação entre o Evan e o Connor, que na verdade nem existia. E ela fica muito surpresa disso. E aí nesse jantar tem um momento que o clima fica tenso. No geral, o ensino superior é muito caro nos Estados Unidos. E a Heidi não tem dinheiro para manter o Evan numa universidade. E foi justamente por isso que os pais do Connor convidaram a Heidi para jantar.
eles se ofereceram para pagar toda a faculdade do Evan, usando o dinheiro que eles guardaram para a faculdade do Connor. E nessa hora a gente pensa, caraca, que legal! Só que a Heidi fica muito bolada. A Heidi se ofendeu muito com isso. E aí ela vira e fala, não preciso de favor de nenhum estranho. E aí ela vai embora da casa deles, o Evan vai atrás e eles discutem. Nessa hora, ele deságua em cima dela um monte de coisa que ele estava sentindo. Ele fala que os Murphys cuidavam dele, que eles não achavam que tinha algo de errado com o Evan e não achavam que ele tinha que ser consertado. E aí a Heidi fala, mas eu não acho isso. E o Evan retruca, não, mas você faz eu ir pra terapia, faz eu tomar remédio. E eles não, eles me amam do jeito que eu sou. E aí, depois que tudo desmorona, o Evan fala a verdade, ninguém mais fala com ele. Ele tem uma conversa com a mãe em casa, que é de cortar o coração. É muito forte, muito intenso. Ela basicamente conta a história de quando o pai do Evan abandonou eles, como que ela se sentiu. Goodbye. Now it's just me and my little guy. And the house felt so big. And I felt so small. É nesse momento também que o Evan revela as coisas para a mãe dele, revela aquele segredo que eu tinha contado. Eu acho que foi um fechamento de arco muito bom para os dois. Dá uma sensação tão boa ver essa conciliação entre eles. Mesmo sabendo que a vida do Evan estava um caos, estava de cabeça para baixo, aquele momento entre os dois dá um abraço no coração, sabe? Dá uma sensação de, putz, tá tudo bem. Sabe, é um momento muito emocionante, porque é um respiro no meio de todo o caos que estava acontecendo. Se você escutar a música So Big, So Small, você vai entender melhor o que eu tô falando. Bom, tem muito mais coisas que dava pra falar, que eu queria falar, mas eu acho que eu abordei os pontos que mais chamou minha atenção. Recomendo muito assistir o musical, embora seja mais difícil de ter acesso a ele, mas eu também recomendo o filme, que não é tão bom quanto o musical, mas ainda vale muito a pena. Recomendo também que você escute a trilha sonora. Bom, é isso. Esse foi um vídeo super diferente que eu tava querendo fazer há muito tempo, porque eu sou apaixonado por musicais e esse é um musical que eu gosto bastante. Eu tô sempre priorizando aqui no canal assuntos que eu gosto, que me dá prazer de falar, não necessariamente o que as pessoas querem ouvir. Me conta nos comentários se você assistiu, o que você achou, como é que foi sua experiência vendo Dear Evan Hansen. Continue acompanhando o Ciência Nerd. Lembra de dar aquela curtida no vídeo, de se inscrever no canal, etc. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!